Olá pessoal, tudo bem? Santuário da Alma, uma jornada pela oração meditativa, de Richard Foster, é a leitura de hoje. Os livros do Richard Foster trazem tanta coisa boa que dá vontade de deixar quase todo marcado. Quem gosta de grifar o livro deve entender. Acredito que uma característica que faz os livros dele serem assim é o resgate de práticas da história da igreja. Quando ele vai explorar o tema da oração meditativa, ele nos mostra que a gente não precisa descobrir ou inventar tudo sozinho. Outros cristãos tiveram muita experiência com isso e a gente pode aprender com eles. Então, na primeira parte do livro, o autor traz os fundamentos para a oração meditativa. Mas antes disso, o que é a oração meditativa? A oração, em geral, é a comunicação interativa que nós, seres humanos, temos com Deus. E a oração meditativa seria a parte auditiva dessa oração, ou seja, quando nós ouvimos Deus. Bem, então, quais os fundamentos para a oração meditativa? Vou mencionar alguns que ele põe no livro. Deus é um Deus vivo, que continua interagindo conosco, ou seja, ele age, ele ensina, ele fala. Outro ponto. Orar não significa abandonar a razão nem se entregar apenas ao sentimento. A oração abarca essas duas coisas. Ele menciona algo como descer com a mente ao coração. Quando se ouve falar em meditação hoje, muito se fala em se esvaziar. E a oração meditativa até envolve se esvaziar. Esvaziar-se de tudo que se opõe a Cristo. Mas também envolve ser cheio. Encher a mente e o coração com o próprio Deus. Na segunda parte, Richard Foster avança para falar sobre o entrar mesmo na oração meditativa. São 3 os passos principais que ele menciona: recolhimento, olhar para o Senhor e a oração auditiva. Recolhimento, ele nos diz, tem a ver com nos recolhermos ao ponto de retirarmos as distrações. Isso pode ser feito, por exemplo, concentrando nossa mente em alguma frase ou passagem das Escrituras, e assim nós nos rendemos alegremente a Deus, confessamos nossos pecados e aceitamos o modo dele agir. Assim estamos realmente presentes onde estamos. O segundo passo é olhar para o Senhor, manter nosso coração contemplando Deus. Isso pode ser difícil, mas podemos lançar mão de alguns recursos para nos ajudar. Contemplar a beleza da criação de Deus, ouvir músicas de adoração, músicas que realmente nos ajudem a focar em nossa adoração e não nos distrair dela, como frequentemente ocorre nas igrejas, e também ficar em silêncio. O terceiro passo da oração meditativa é o de ouvir a voz de Deus. Mas como vou saber se estou ouvindo a voz de Deus? A voz de Deus possui uma autoridade legítima. A voz de Deus tem o Espírito de Jesus, e é como Tiago descreve. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 4:7. A voz de Deus também não contradiz os ensinamentos revelados por ele nas Escrituras Sagradas. Mas não pense que reconhecer a voz de alguém é uma tarefa pontual que tem uma fórmula simples. É algo que se aprende pela experiência. Assim como vamos aprendendo a voz de um parente ou amigo, assim é com Deus. Quando estamos bem familiarizados com a voz, ela se torna inconfundível para nós, como a de nossa mãe ou pai. Na terceira e última parte, o autor traz algumas dificuldades que enfrentamos ao decidirmos entrar na oração meditativa. Uma delas é a distração. Richard Foster escreve que a distração é o principal problema espiritual de nossos dias. Às vezes a gente tenta parar para orar e não consegue se concentrar. Várias coisas começam a vir à nossa mente. Uma sugestão nesse momento: pega essa coisa que está tirando a sua atenção e apresenta ela em oração. Pensou numa pessoa? Apresenta ela em oração.
Pensou na prova que vai fazer, na louça para lavar, numa notícia que aconteceu? Apresenta isso em oração. Usa a distração em teu favor. Torna ela objeto de oração. Outra dificuldade que podemos enfrentar na oração é a realidade de que Satanás e seus servos buscam a nossa destruição e vão nos atacar até mesmo nos momentos de oração, especialmente nos momentos de oração. Bem, não dê muito crédito ao diabo. Ele não tem um poder que se compare ao de Deus. Entretanto, também não o ignore. Ore a Deus por proteção física, espiritual, emocional e confie que Deus é muito maior do que qualquer espírito maligno. Uma palavra final: se for difícil começar a orar e meditar para ouvir a voz de Deus, não desanime. Se ao menos você estiver descobrindo um pouco do que está em seu coração, já é um bom começo. Comece meditando com passagens como o Salmo 23 ou as afirmações de Jesus sobre si mesmo no Evangelho de João. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entre outras. Eu oro para sermos constantes em meditar na palavra de Deus, ouvir sua voz e obedecê-la. Bem, então esta foi a resenha do livro e, concluindo a próxima leitura, eu trago aqui para vocês. Até mais! Assim, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que achou.